Boa noite, professor. Eu sou a Daniela. Vou apresentar o trabalho junto com a minha colega Vanessa. Eu peço desculpas, professor, pela minha voz, eu estou um pouco rouca, mas vamos lá. Professor, o tema do nosso trabalho é estratégias de aprendizagem em casos de crianças com autismo. Nosso trabalho tem o objetivo de investigar, analisar as estratégias de aprendizagem, em casos de crianças com autismo. Dentro do espectro do autismo, professor, no ambiente escolar, ressaltando as características de comportamento e dificuldades e também as questões mais relevantes para os professores, quanto às formas de intervenções, de adaptações curriculares e principalmente percebendo a importância da equipe multidisciplinar, que é muito importante. A pesquisa do nosso trabalho, professor, foi bem satisfatória, e muito esclarecedora. Foi muito interessante essa pesquisa, em relação às diversas dificuldades de inclusão que se encontram, não só em crianças com autismo, mas também em outros tipos de crianças, que têm outras necessidades e dificuldades, professor? Um fator fundamental para o processo de desenvolvimento da criança com TEA, professor, é a parceria entre a escola e a família, Essa parceria ela tem que permanecer ligada, unida, a todos os acontecimentos e as mudanças que acontecem com a criança com TEA. É muito importante, andarem esses três conjuntos aí andarem juntos, e irem trocando ideias, irem conversando, falando em sugestões, contribuindo, para o desenvolvimento da criança, porque muitas vezes a criança com TEA ela apresenta um quadro de comportamento na escola, muitas vezes apresenta em casa outro comportamento, então é muito importante essa troca, de conversas, essa troca de informações entre a escola e a família. O convívio social possibilita o desenvolvimento da criança nas habilidades sociais, Isso que eu acabei de falar, e contribui muito para a aprendizagem, porque proporciona os recursos e condições para essa criança se socializar, que esse é uma das dificuldades da criança com TEA, é a dificuldade de socializar, Então ela tem que estar no convívio social, ela tem que participar, é muito importante. A Constituição de 1988, ela ressalta a educação como um direito de todos, e sendo também um dever da família, professor, principalmente. E ela tem que ser incentivada com a colaboração da escola e da sociedade, focando a um plano de desenvolvimento da criança, e isso não é diferente para as crianças com TEA, Há muitos anos atrás, há muitas décadas, vem sendo investigado e pesquisado a origem do TEA. É algo bem curioso, isso já vem de longa data. A sua origem ela pode ser biológica, genética ou hereditária, Mas com o passar do tempo, com muitos estudos feitos, pesquisas através de autores, foram feitos vários estudos, E alguns apontaram que a etiologia do TEA é multifatorial. Grande parte das pessoas não conhece o autismo, e realmente muitos não conhecem, os sintomas, as características. Ele pode ser diagnosticado no primeiro momento como resistência de aprendizagem, dificuldade de atenção compartilhada e de mudanças de rotina. O não olhar nos olhos, essas são as características bastante observadas.
e o seu diagnóstico é bastante complexo. Desculpa, professor. Bom, a minha motivação e da Vanessa foi até bem interessante. A gente comentou, né, sobre vários assuntos e logo chegamos a um consenso, né, e concordamos uma com a outra de escolher esse tema. A gente gosta bastante, né, e foi a motivação da minha colega Vanessa, né, pela escolha do tema foi a mesma, né, a gente conversou e nós tivemos a mesma motivação. Por quê, né? Principalmente o motivo foi por gostar do assunto. É algo curioso, né? E pela relevância que esse assunto tem, né? E principalmente também pelo aumento de casos, né? Que vem aumentando cada vez mais, né, professor? Uns anos atrás a gente nem ouvia falar, né? Tanto que era diagnosticado de uma outra forma, né? Era diagnosticado errado, né? E pela falta de conhecimento dos professores e dos profissionais da educação, né? Ainda há muita falta de conhecimento, né? Alguns professores e profissionais muitas vezes não sabem o que fazer com a criança dentro da sala de aula, né? E eu vou dar um exemplo. Na escola eu faço um trabalho voluntário numa escola, até uma escola particular. E lá na escola, o que as professoras fazem? Né? Tem a professora e a auxiliar de professora. Quando a criança, há um caso de criança com TEA, né? Quando ela entra em crise, o que eles fazem? Que ela começa a mudar um pouco o comportamento, ficar mais inquieta, ali, não quer mais permanecer na sala. O que a auxiliar faz? Né? Ela pega a criança, dá uma voltinha no pátio para ver se a criança se acalma. E isso é super errado, né, professor? Né? Então, por isso que a gente colocou ali a falta de conhecimento, né, dos educadores, né? Então, cada vez mais é importante, né, os educadores, né, todos juntos se dedicarem, né, junto com a escola, né, a se, como é que eu vou dizer, a se capacitar, né, a se capacitar cada vez mais, né, sobre o assunto, né, para poder atender essas crianças, né, de forma correta, né. Então, eu e a Vanessa, nós acreditamos que com a capacitação desses profissionais, junto à educação e a dedicação dos especialistas, e também com a parceria da escola, será possível avançar nessa causa, criando procedimentos que possam contribuir para o desenvolvimento e qualidade dessas crianças com TEA. Então, a gente acredita muito nisso, professor. Bom, agora eu vou falar em relação à metodologia, né? A metodologia trata-se de uma pesquisa qualitativa, tendo como referencial teóricos os autores principais, Papin, Albuquerque e Aranha, né? E o Papin cita no texto que quanto mais os educadores, né, se debruçarem sobre a origem do TEA, mais será remetido para trás, né? Por quê? Porque o TEA é dinâmico, ele se transforma. Cada criança com TEA expõe um comportamento diferente, né? O educador precisa estar sempre se atualizando, que é o que eu falei antes, é muito importante, buscando novas formas e alternativas, né? E com muita criatividade, porque tem que ter muita criatividade, né? Eles vão conseguir contribuir e ajudar no desenvolvimento de ensino dessa criança, né? Sabendo que o desenvolvimento típico não é um referencial de avaliação dos professores, né, da educação inclusiva. Porque para avaliar a criança com TEA, não pode se basear somente em análise comportamental, né, que é o que muitas vezes alguns educadores fazem, né, ficam analisando o comportamento, né, e não é só isso, né, principalmente, né, tem que se analisar, tem que se observar e se aprofundar em avaliação diagnóstica integral. Tá, professor?
Então, a princípio, a minha parte é essa, né? Eu vou deixar agora para a Vanessa continuar, que a Vanessa vai trazer uma parte bem especial aí, bem autoexplicativa também. Eu agradeço, professor, eu peço desculpas novamente pela minha voz e muito obrigado aí por tudo. Boa noite. Boa noite, professor. Agradeço a minha colega tão querida Daniela. Seguindo aqui ainda dentro da fundamentação teórica, né? A gente traz a citação do Papin aqui, de 2020, né? Avaliar o comportamento de crianças dentro do espectro autista no espaço da educação inclusiva significa compreender e observar os seus comportamentos, né? Nesse sentido, a análise comportamental constitui uma ferramenta importante. Por quê? Porque analisando os comportamentos da criança, mensurando ali as questões que esse indivíduo realmente tem de necessidades, né, como inflexibilidade mental, a rigidez, né, as questões sensoriais dessa criança, as questões sociais, né, até onde essa criança consegue interagir com os pares, tudo isso pode e deve fazer parte, né, de um currículo individualizado para essa criança. Então é importante essa observação, esses registros, né, desse processo mesmo. Então, visto que essa metodologia permite a conferência individual, né, essa questão da individualidade da criança, essa parte também a gente achou bem interessante. Sabe-se que o desenvolvimento típico não é o referencial de avaliação dos professores de educação inclusiva. Então, o que geralmente, né, o que a gente aprendeu com esse trabalho? A gente tem sempre que comparar o aluno autista, né, o aluno dentro do espectro, com ele mesmo, né, as evoluções de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, mas ele com ele mesmo. O referencial dele é ele mesmo, né, olhando para suas limitações, para suas capacidades. A gente também trouxe uma citação de Barros, né, de 2018. Para esses alunos, para que esses alunos recebam essa devida atenção, é necessário que as escolas se apropriem de fato da política educacional de inclusão, né, que possibilite fazer um fazer efetivo no contexto escolar, as adaptações devidas, né, o conhecido PEI que as famílias tanto pedem, né, que é o plano de ensino individualizado dessa criança, a formação também desses docentes que vão trabalhar nessa escola, principalmente, né, quem vai trabalhar diretamente com a criança, né, os professores de apoio, como é importante os cursos profissionalizantes, cursos que vão ajudar fazer ensinar, né, mais significativo para essas crianças, né? Tal formação apropriada aos educadores no sentido do fazer pedagógico na perspectiva inclusiva, viável também a adequação de um projeto político pedagógico que vise garantir um atendimento resguardando as particularidades de cada aluno. Então, voltando a dizer, né, a importância da individualidade, respeitar os limites desse aluno, realmente observar as necessidades, né, até onde esse aluno interage com os colegas, de que forma a gente pode ajudá-lo, né, nessa evolução. Um desenvolvimento, que eles tenham um desenvolvimento positivo, né, e uma aprendizagem de qualidade. O currículo, né, ela faz parte do processo de ensino, então, muitas vezes as escolas têm até uma certa dificuldade de construir o PEI, né? A gente costuma ver isso, é muito comum, porém, quando a escola, né, trabalha junto com a família, com os profissionais que atendem essa criança, tudo isso é possível e necessário, né, para que essa criança evolua. Então, nesse sentido, né, a possibilidade de incluir professores especializados, serviço de apoio, né, favorecer esse processo educacional para essa criança em todos os sentidos, né, em todos os âmbitos, sejam eles pedagógicos, sejam eles sociais. Muitas vezes a gente olha para a alfabetização, mas tem tantos passinhos lá atrás para a gente dar com essa criança antes, né, então uma avaliação também é fundamental, né, uma dinâmica, né, educacional, viabilizando para esse aluno, né, com essas necessidades educacionais,
e não se fixar no que de especial possa ter a educação dos alunos, mas flexibilizar a prática educacional para atender a todos e propiciar seu progresso, né? O progresso desse aluno, o progresso dessa escola em geral, porque quando o aluno progride dentro de uma escola inclusiva, eu acho que todos aprendem juntos, né? Com as possibilidades e com as diferenças, isso é fundamental. Bom, a nossa metodologia, né, ela visou trazer ali uma discussão bibliográfica com o tema estratégias de aprendizagem em casos de crianças com autismo. A partir disso, a gente levantou a questão do convívio social na escola, o papel da família. A gente também se baseou, né, na Lei Brasileira de Inclusão, na Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, principalmente no artigo 28, que diz que o projeto pedagógico que institucionaliza o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender as características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo, né, em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia, sendo o nosso preceito na elaboração do trabalho, né? Então, basicamente tudo isso que a gente veio falando, a gente se baseou nessa lei, a gente se baseou numa discussão onde a gente identificou, né, as melhores estratégias, a importância da família, da escola, dos profissionais que atendem essa criança a trabalharem juntos, né? Resultados e discussões, né? Esse estudo, ele responde ao objetivo geral de analisar as estratégias de aprendizagem em crianças, né, dentro do transtorno espectro autista, e a importância dessa parceria entre a escola, família, profissionais, né, que é fundamental para resolver conflitos, problemas e dificuldades na busca de estratégias de aprendizagem, né, individual para essa criança, de uma forma saudável também, né. E a gente também trouxe aqui uma citação de Albuquerque, de 2017, para que ocorra a aprendizagem do aluno com autismo na escola, é muito importante que haja comunicação entre as partes envolvidas. Que é isso que a gente já veio trazendo até agora, né? Para que essa aprendizagem ocorra de fato e seja benéfica para todos os envolvidos. Nós concluímos, né, que a escola precisa preparar e auxiliar o seu educador com as novas formas de aprender, novas formas de ensinar, realmente abrir a visão, fazer cursos profissionalizantes, né? Oportunizar a busca desse profissional na formação inclusiva. Como acadêmico, né? Tanto eu quanto a Daniela, a gente achou que foi muito importante pesquisar um assunto tão polêmico que é o autismo dentro da escola, né? Porque tem várias opiniões que divergem. Então, acho que a gente, né, concluiu que a gente pode fazer a diferença na sociedade, ajudando os indivíduos que muitas vezes são inseridos nesse contexto escolar de qualquer forma, né, sem a devida importância merecida, onde eles passam anos e anos, né, eles são jogados muitas vezes de uma série para outra e não tem uma aprendizagem efetiva, né, onde, na verdade, falta esse olhar individualizado, falta o plano de ensino individualizado, falta um profissional com uma qualificação melhor, né, então, onde, né, a escola, a família e a sociedade precisam ter um olhar mais especial, com mais amor, com mais empatia, sempre que necessário, né, ajudando a transformar as dificuldades na aprendizagem e interação social, promovendo a formação educacional e inclusiva de fato desses indivíduos, né. Então, esse foi o nosso trabalho, professor, espero que tenha gostado, aqui tá as referências, um grande abraço e até a próxima.